íntimo no oculto, a qual essa palavra agora ela vai ser transmitida para todos nós. E eu quero convidar você nesse exato momento para fazer uma oração por este vaso de Deus. Porque a gente subir aqui em cima para ministrar uma palavra para a igreja, às vezes vocês olham para os pregadores e falam, é um super crente, mas não entende que pregador também passa luta, também passa prova, também passa desespero. Eu quero convidar você neste exato momento para você ser profeta, para você ser profetisa nesta noite e profetizar sobre a vida desse preleitor desta noite, que o Senhor vai usar grandemente em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está o teu instrumento desta noite, ó Pai, a qual o Senhor tem selecionado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, não fui eu que escolhi, Senhor, mas foi do céu, foi o trono que escolheu nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra vai nos dizer que tudo começa no altar, e no altar a gente já sente, papai, o arrepio da tua presença. A tua palavra vai nos dizer, Senhor, que tudo começa no altar, e no altar já começou a adoração, ó Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, usa o teu instrumento nesta noite, de uma maneira a qual, Senhor, até ele vai se surpreender, Senhor. Pai, eu profetizo a porção, a unção dobrada, Senhor. Usa o teu filho, Senhor, e que por onde ele passar, ele venha ser uma influência, Senhor, para o teu reino. Que por onde ele passar, Senhor, ele venha levar a tua palavra, Senhor. Usa o teu filho na ousadia e na autoridade. E eu vou contar até 3, e eu e você vamos dizer, cooperador Gabriel, deixa Deus te usar. Eu digo 1, eu digo 2, eu digo 3. Cooperador Gabriel, deixa Deus te usar em nome do Senhor Jesus. Deixa eu usar a tocha. Meus irmãos, me sinto abençoado com a sua oração. Abra sua Bíblia comigo. João capítulo 21. Sou grato a Deus pela essa oportunidade, pela vida da minha esposa, pela vida do pastor Daniel, pela vida do evangelista Lucas Lima, demais irmãos. Trago a saudação do meu pastor Josimar, a toda a igreja, Assembleia de Deus Missão. João capítulo 21. Vamos ler do 1 ao 19. Quantos acharam, digam amém. Se não achou, espere. Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao Períades, e se manifestou assim. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e também os filhos de Zebedeu, e os 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse-lhes: 5. Tendes alguma coisa de comer? E eles responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram a rede, pois, e já não podiam mais tirar, pela multidão dos peixes. E então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E levantaram a rede cheia de peixes, e logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes também Jesus: vinde, jantai.
E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Chegou-se, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe o semelhante também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O 17, e disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão se entristeceu muito por ter lhe dito pela terceira vez: ama-me. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando fores velho, estenderão a mão sobre ti, e outro te cingirá, e levará para onde não queres. E disso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E tendo dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém, meus irmãos? Se porventura você não leu a Bíblia hoje você pagou a dívida. Pode se assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, pretendo ser bem objetivo, por conta do tempo e por conta de ser um dia de semana. Qualquer coisa a gente marca um congresso. Percebemos um texto muito rico, meus irmãos. Percebemos aqui Jesus tratando com seus discípulos. Porque quando olhamos o Evangelho, a vida de Jesus, percebemos que ele se esforça para relacionar com as pessoas. Jesus, ele trabalha diferente de nós. Ele trabalha de uma maneira muito linda, muito agradável e poderosa. O seu objetivo como Cristo seria morrer. Mas mais do que isso, ele influenciou pessoas. Ele ensinou pessoas. Ele deu um propósito e um rumo. E uma dessas pessoas é Pedro. Percebemos pela história de Pedro, um homem pescador, um homem como qualquer um outro, mas que no entanto foi alcançado pela graça de Jesus. O capítulo de número 21 é um divisor de águas para Pedro. E quem sabe essa noite na tua vida pode ser um divisor de águas também. Porque só consegue parar aquele que está em movimento. E se você está aqui, com certeza você está em movimento. Talvez você não aguente voar na presença de Deus, mas eu quero te dizer: corra na presença de Deus. Talvez você não consiga correr na presença de Deus, continue caminhando na presença de Deus. Talvez você não consiga mais caminhar na presença dEle. Eu quero te dizer, pelo amor de Deus, se arrasta na presença dEle, porque eu tenho certeza que o mesmo Jesus que levantou a Pedro, Ele te levanta nessa noite. A chamada de Pedro não acontece em um templo como Isaías, não acontece como aconteceu com Ezequiel, que ele vê os céus abertos, mas a chamada de Pedro acontece enquanto ele está trabalhando, uma noite dura, árdua de trabalho. Pedro havia pescado juntamente com João, com André, estava ali desistindo daquele dia, e vem um galileu caminhando às margens do rio. Ele está ali para anunciar o evangelho do reino. Percebe logo que existe um barco, e esse barco é de Simão Pedro. Ele não pede esse barco, mas ele entra neste barco e diz: Pedro, tira um pouco da terra,
Pedro prontamente ouve, Pedro prontamente obedece, afasta aquele barco da terra. Jesus Cristo prega a sua mensagem, tendo ali o objetivo de chamar pessoas ao arrependimento. A pregação de Jesus não era vou te abençoar, a pregação de Jesus não era vou te curar, mas a pregação de Jesus naquele dia era arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. A pregação de Jesus Cristo toca no velho pescador Pedro, e eu imagino que o seu coração se alegra muito, porque ele vivia, conhecia muitas pessoas, mas da onde vinha um homem, um ser com vestes tão lindas, com um rosto resplandecente, em sua voz portando autoridade, e em seu corpo o Espírito Santo, que Jesus Cristo falava com autoridade inigualável. As palavras iam entrando no coração de Pedro, ele iria se alegrando e algo iria acontecer. Jesus não só está chamando a Pedro ao arrependimento, mas Jesus iria suprir a necessidade dele. Simplesmente com a intenção de falar a Pedro: Pedro, além de mudar a tua história, te dar um propósito, eu supro a tua necessidade. Pedro, tendo pescado, estando exausto, estava lavando as redes. Jesus encontra, fala: afasta o barco da terra, Pedro. Pedro pega esse barco, obedece, afasta da terra. Jesus prega, algo acontece. Agora Jesus vai dar uma nova ordem para Pedro. Diz: lança a rede. Quem sabe ele pensa: entendo de pesca, entendo de mar, só se pesca à noite. Mas ele ouviu a mensagem de Jesus. Meu irmão, quando ouvimos a mensagem de Jesus, é impossível não obedecermos, porque a palavra de Jesus é rema, é linda, é revelada, toca aqui dentro, traz paz, traz alegria, traz gozo. Pedro está ouvindo essa mensagem e vai dizer: talvez eu poderia não obedecer, mas diante dessa palavra, Senhor Jesus, eu lanço a minha rede. Diante da palavra de Jesus, ele vai lançar a rede. Você conhece a história, mas eu não quero te chamar a atenção para esse ponto. Eu quero te chamar a atenção para o ponto que Jesus, conhecendo que Pedro era pescador, conhecendo as limitações, o conhecimento, conhecendo a estatura, conhecendo o CPF, Jesus vai fazer uma oferta para Pedro. Jesus vai dizer para ele: Pedro, deixa de lado a tua profissão. Pedro, deixa de lado o teu projeto. Pedro, deixa de lado a tua vida e segue-me, porque eu tenho um ministério para você. Talvez você entrou aqui hoje sem um propósito, sem um rumo, sem um alvo. Eu quero te dizer: se esqueça um pouco dos teus projetos, se esqueça um pouco da sua profissão e começa a viver o que Deus planejou para ti, porque Deus não projetou você viver como um barbeiro, mas como um pregador da palavra dele. Deus não projetou para mim eu ser um polidor de carro, mas um pregador do evangelho. Talvez você está como um polidor, como um profissional, mas diante de Deus, meu irmão, Ele te chamou, foi para pregar a palavra. Ele estava dizendo: deixa a rede de lado, deixa o barco de lado, Pedro. Deixa o seu projeto de lado, porque eu tenho um grande projeto para pôr em suas mãos. Na ótica humana, Pedro não tinha beleza, Pedro não tinha financeiramente posição, não tinha talvez intelecto, mas para Jesus ele tinha uma coisa, e era a coragem. Talvez você não tenha posição na sociedade, não tem aparência nenhuma, não tem jeito, mas se você tiver coragem nessa noite, meu Jesus está dizendo que te levanta para levar essa boa semente e incendiar essa cidade com a palavra dele. Jesus poderia ter levantado o fariseu, mas ele pega o pescador. Ele poderia ter levantado o advogado, mas ele pega o traficante. Ele poderia ter pegado a nata, mas ele pega a escória da sociedade para dizerem: a glória é minha e não deles, a glória é minha e não deles.
Tabacandarábia. Ele teria pegado um pescador que não tinha nem origem, simplesmente para quê? Por um propósito. Mas eu te pergunto, Pedro era alguém exemplar? Sabemos que não. Pedro era irrepreensível. Que não. No entanto, Jesus Cristo conhecia cada limitação de Pedro e dos 12 apóstolos. Da mesma maneira que Ele conhece cada limitação que nós temos. Mas as nossas limitações não limitam o agir de Deus na nossa vida. Alguém pegou aqui. Meu irmão, a tua limitação não limita o poder de Deus na tua vida. Não importa de onde você veio, o importante é aonde você vai chegar. O teu passado é apenas uma história. Ele não impedirá o teu futuro na presença de Deus. Você pode ter chorado, mas na presença de Deus você vai se alegrar. Você pode estar fraco, mas você vai voar na presença do Todo-Poderoso. Percebemos que Deus, Ele traça uma história muito linda para Pedro. Mas primeiro ele seria moldado. O Pedro que vemos em Atos dos Apóstolos não é o mesmo Pedro que vemos nos Evangelhos. Talvez você me vê assim, mas daqui a 3 anos eu posso estar muito melhor. Talvez o homem te vê assim, mas daqui a 3, 4 anos nem imaginam aonde você vai estar. Porque aquele que está caminhando na presença de Deus está constantemente sendo transformado. E quando Deus assume um projeto, Ele assume esse projeto para dar crescimento. Ele assume esse projeto é para alavancar. E se Deus assumiu a sua vida, não se preocupe, porque as coisas não vão andar para trás, vão andar para frente. Você vai crescer na presença de Deus. Você vai ser um espelho para a sociedade. Você vai ser um homem a qual as pessoas olham e dizem: eu vejo Deus na tua vida. Mas primeiro você vai ser moldado. Eu queria dizer tantas coisas, mas eu preciso correr um pouco. Veja, já foi 15 minutos. Eu preciso ir para a quinta-feira da paixão. Jesus Cristo está em Jerusalém. Ele tem algo para dizer para os discípulos. Ele pede para Pedro e para João prepararem a Páscoa do Senhor. Eles escolhem ali o local que Jesus Cristo já havia preparado. Tem pães, tem ervas, tem vinho, tem comunhão. Os discípulos estão todos reunidos. Jesus está ali ensinando acerca da ceia. Eles estão ceando com o Senhor. E percebemos que uma conversa está acontecendo. Essa conversa não é nada agradável aos ouvidos de Jesus. Eles estão discutindo quem seria o maior deles. Eles estão dizendo: olha, qual será de nós o maior? Quem sabe pensam quem prega mais, quem canta mais, quem ganha mais almas, quem é o preferido? E Jesus está ouvindo essa conversa. Veja a mentalidade dos discípulos. Eles estão caminhando 3 anos e 4, 5 meses com Jesus.
mas ainda não aprenderam, ainda não tiveram a plena revelação do propósito de Jesus. Diferente de nós, Jesus Cristo não vai dar um sermão, mas Ele vai mostrar uma atitude. A minha Bíblia diz e a tua Bíblia diz que Ele pega o seu manto, amarra na sua cintura. Ele pega e começa ali a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus está ensinando uma lição muito importante. Os discípulos estavam interrogando entre si quem seria o maior. Mas o maior de todos, pastor Daniel, se levanta. O maior de todos, ele toma uma atitude e começa a lavar os pés dos discípulos. E sem dizer uma palavra, ele está dizendo: aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor. Aquele que quiser ser algo no reino de Deus, tem que servir a todo mundo. Aqui não tem quem prega mais, quem canta mais, é tudo vaso, é tudo instrumento. Aqui não tem o mais bonito, o mais cheiroso, não tem o mais usado, aqui é tudo vaso e tudo é de barro. Jesus está lavando os pés dos discípulos. O maior está lavando o pé dos menores. E vai chegar a vez de Pedro. Vai chegar a vez de Pedro e Pedro ele dá um passo para trás, quem sabe diz: você não lava meu pé, Senhor. Eu que tenho que lavar o teu. E Jesus Cristo olha para ele: se eu não lavar o teu pé, Pedro, eu não tenho parte contigo. Pedro, se toda manhã eu não te visitar, tu não tem parte comigo. Meu irmão, se Deus não te visitar todos os dias, te lavando com a presença dEle, meu irmão, uma coisa eu tenho para te dizer: você está sujo e imundo, mas se a presença de Deus todos os dias te lava, meu irmão, se todos os dias a presença do Espírito lava os seus pés que caminham por esse mundo vil, por esse mundo pecador, saiba que você tem parte com Jesus Cristo. Jesus estava ensinando a Pedro: Pedro, você caminha em um mundo de pecado, um mundo sujo, e eu preciso te lavar nas águas do Espírito. Quem não precisa dessa água são santos, são os regenerados que estão no céu, mas nós que estamos na terra, todos os dias precisamos deste banho, todos os dias precisamos desta água, todos os dias precisamos ser lavados, Pedro. Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Se eu não purificar você, você não tem parte comigo. Jesus tem te purificado. Jesus tem te lavado os pés ainda. Porque isso é um ato que tem que acontecer diariamente. Jesus estava ensinando para eles duas lições. A primeira, humildade. E segunda, você precisa ser lavado por Jesus. Jesus vai esclarecer algumas coisas aqui. Jesus ele vai contar o que ele iria sofrer. O Filho do Homem vai ser entregue e vai padecer na mão. Pedro se levanta e diz: Senhor, de maneira nenhuma, eu irei contigo até a morte. E Jesus fala para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negará, Pedro. Jesus estava ensinando uma coisa para Pedro:
No dia que você quiser ser alguém e achar que é o tal sozinho, achar que você é um super crente que não precisa orar, você nega, você cai. No dia que você achar que não precisa mais de Jesus, que você consegue morrer por Ele, você cai, você peca. Porque na mentalidade de Pedro, um ser sanguíneo, uma pessoa impulsiva, ele não deixaria que Jesus morresse, ele não deixaria que Jesus fosse entregue. Mas Jesus corta ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes, Pedro. Estava dizendo para Pedro: Pedro, você ainda não está preparado. Pedro, você ainda não foi moldado totalmente. Ainda será necessário muitas coisas acontecerem para que você entenda o propósito de Deus na tua vida, Pedro. Talvez até hoje você tenha dito: eu morro por Jesus. Não morre não. Se o Espírito Santo não te der força para caminhar, nem aqui dentro você entra. Se o Espírito Santo não te der força para caminhar, você volta para a cachaça, para o pagode, para a bebedeira, para a fornicação, para as drogas, para o crack, para a cocaína. Se o Espírito Santo não te lavar todos os dias, você para, você não caminha. Pedro batia no peito: até a morte eu vou, Jesus. Jesus vai para o Getsemane, vai para a prensa de azeite, chama 3 para orar com ele. Jesus está orando, Pedro, Tiago e João estão dormindo. O que agrada a Jesus dá sono para os discípulos. Tem quem pense que a agonia de Jesus Cristo foi quando ele estava pendurado, mas a agonia de Cristo foi neste momento de oração, porque ele sabia o que iria passar. Ele está chamando os discípulos para orarem com ele, para ter um momento com Deus, porque Jesus entendia que não é um ansiolítico que me traz calma, não é desabafar com um amigo no WhatsApp que me dá calma, não é publicar estou me sentindo triste que me traz calma, mas é estar na presença de Deus. Jesus, sendo Deus, estava na presença do Pai, orando, buscando um renovo. Ele entendia o que ele iria passar. Ele chama os seus discípulos para estarem com ele, simplesmente porque ele precisava de um ombro amigo. Mas os discípulos estavam no quê? Em um momento de festa. Estavam despreocupados, dormindo. Não sabiam que no dia seguinte Jesus Cristo estaria pendurado em um madeiro. Os discípulos não entendiam que no dia seguinte eles estariam fugindo, correndo com medo. Mas Jesus os leva para orarem. Pela segunda vez Jesus vai orar. Ele tem um momento de oração. E o que acontece? Os discípulos dormindo novamente. Não podes vigiar comigo nem uma hora. Aquele que há 1, 2 horas atrás estava dizendo: Senhor, eu morro contigo, não conseguia ter um momento de oração com Jesus. Aquele que bateu no peito: eu não te abandono, Jesus. Aquele que estava todo prepotente, se achando, estava dormindo. Jesus vai tirar o 3º período de oração. E agora um anjo vai o consolar. Por quê? Porque os amigos não puderam o consolar. Um anjo vai descer no céu
para fazer o papel dos discípulos. Não é porque os amigos estão do teu lado que no momento de dor eles vão te consolar. Mas se os seus amigos não te consolarem, não se preocupe, porque o meu Deus envia anjo, envia a presença dele para sanar essas dificuldades psicológicas. Ele está suando sangue. É uma pressão psicológica muito grande. Ele, após ser consolado, ele se levanta, chama os discípulos. E Jesus, já renovado, como se nada tivesse acontecido: é chegado o que me trai. Chegam-se os membros do Sinédrio, junto com Judas. Judas o beija. Você conhece a história. Jesus pergunta: quem procuras? E Jesus, sim, o mesmo que estava desesperado, sim, o mesmo que estava suando sangue, após um período de oração diz: sou eu a quem procuras, Jesus Cristo de Nazaré. É isso que a oração faz na vida do crente. Jesus Cristo estava desesperado, abatido. Tem um período de oração, sai renovado, sai se entregando, como se nada tivesse acontecido. E Pedro ataca novamente. Fere a Malco na orelha. Mas era porque Malco era ligeiro. Pedro queria era a garganta de Malco. Ele queria era ceifar a vida de Malco, porque não entendia os propósitos de Deus. Quando o ser humano não consegue entender os propósitos de Deus, ele faz coisas que até Deus duvida. Mas o crente que é espiritual, meu irmão, ele entende as coisas espirituais. Ele corta a orelha. Jesus Cristo está sendo traído, mas ele chama Judas de amigo. Jesus Cristo está sendo entregue à morte, mas mesmo assim ainda tem cura para Malco. Não é porque te traíram, você tem que ficar de inimizade com os outros. Não é porque te feriram, que você tem que ferir a outros. Jesus Cristo, no ápice da sua dor psicológica, Ele ainda tem a capacidade de sarar, de curar, de transformar, de devolver sonhos. Jesus Cristo é preso, Ele vai para o Sinédrio, Ele vai para Pilatos, vai para Herodes. E eu te pergunto, aonde está Pedro? Aquele que disse que iria até a morte com Jesus, aonde está? Pedro está se aquentando em uma fogueira, muito frio. Olham para Pedro e diz: tu não é um deles? Ele diz: eu não. Ele está no pátio. Uma serva vai perguntar: tu não é um deles? Ele nega novamente. Pedro está em outro lugar. E novamente perguntam: você fala como eles? Certamente é um deles. E ele diz: eu não o conheço. E o galo canta e ele se lembra o quão frágil ele é. Aquele que diz: eu vou até a morte, agora nega a Jesus. Quem sabe você muito bateu no peito: eu sou super crente. Eu quero te dizer, vai ter vezes que tu vai negar. Vai ter vezes que você vai negar, sim. A palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Ele se entristece pelo que ele fez, porque entendeu que ele
traiu aquele que o amava. E não tem como não se entristecer, porque Pedro tinha consciência do que ele disse, do que ele fez. Mas Jesus Cristo já tinha algo arquitetado para Pedro. Jesus é levantado em um madeiro, por 6 horas sofre. E onde está Pedro? Jesus tem sede. E onde está Pedro? A mãe de Jesus precisa de um acalento, mas onde está Pedro? Pedro foge. Pedro está envergonhado. Pedro, ele desiste talvez. Aonde está Pedro quando o soldado fura o lado de Jesus? Aonde está Pedro na hora do sepultamento de Jesus? 2 membros do Sinédrio têm que sepultar a Jesus. Guardas ficam na porta. E onde está Pedro? Pedro some da narrativa, talvez escondido, chorando, sofrendo, porque não foi capaz de cumprir o que disse, porque não foi capaz de ir até a morte com Jesus. Mas quem sabe ele se esquecera que Jesus havia dito: eu morro, mas ao 3º dia eu ressuscito, Pedro. Talvez na ótica humana a história de Pedro estava acabada ali. Mas chegamos no capítulo 21, com Jesus mudando a história de Pedro. Jesus, ele se levanta, ressuscita. E o interessante é que não vai se revelar para a multidão. Ele vai se revelar para os discípulos primeiro. Chegamos no capítulo 21 e onde está Pedro? Não está de luto, não está chorando, está pescando. Está pescando e juntamente com ele outros discípulos. Talvez para você não signifique nada até agora, mas lembre-se, Jesus chamou a Pedro para buscar homens, e porque ele estava pescando peixes. Será que era fome? Será que a conta bateu na porta e ele precisava pescar? Ou será que ele tinha desistido da promessa? Ou será que ele tinha voltado às velhas práticas porque pensou que tudo tinha acabado para ele? Será que ele voltou a pescar porque não tinha alimento na sua mesa? Ou porque ele já não tinha mais propósito na sua existência e teve que voltar para as velhas práticas? Ele está pescando, mas novamente não pesca nada. Parece que eu vejo Jesus mesmo projetando todo esse acontecimento. Parece que eu vejo o pintor Jesus pintando toda essa cena. Imagine comigo 8 homens pescando. Pedro despido, pelado. Pesca a noite toda, meus irmãos. Imagine um homem sofrendo por causa do trabalho árduo e sofrendo aqui dentro pelo que fizera com seu mestre. Imagine Pedro ali com os homens buscando um alimento. E vem um homem caminhando às margens do rio. Esse homem caminhando calmamente. Esse homem caminhando como alguém que não quer nada, mas na verdade queria restaurar o ministério. Um homem caminhando como alguém que não quer nada, mas na verdade queria mudar a história dos seus discípulos. Um homem caminhando como alguém que não quer nada, mas na verdade ele queria ter uma conversa com seus discípulos, e essa conversa seria um divisor de águas na vida deles. Esse homem levanta a sua voz e diz:
filhos, tem algo aí para comer? Lembre-se que todos correram, fugiram, negaram, e não estavam com Jesus no momento do seu sofrimento. Mas Jesus ainda chama filhos. 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 Ele não chama desviado, ele chama filho. Ele não chama ministério parado, ele chama filho. Ele não chama de ex-cantor, ele chama filho. Ele não chama de desengrejado, ele chama de filho. Ele não chama de traíra, ele chama de filho. Ele não chama que você me negou, mas ele chama de filho. Eu não sei a tua história com Jesus, mas ele ainda continua te chamando de filho. Ele ainda tem um projeto, um plano para a tua vida. Eles estão no barco, ouvem a mensagem: filhos, tem algo para eu comer. Eles dizem não. Aí Jesus fala: lança a direita do barco. Aí Jesus fala: lança para a direita para o barco. Aí João, o mais íntimo, que sentiu o perfume de Jesus, fala: é o mestre. É o mestre, porque eu não conheço ninguém com essa autoridade. Eu não conheço ninguém com essa coragem de ver a gente pescando a noite toda e falar: joga a rede para a direita, se não for Jesus Cristo de Nazaré. Eu não conheço ninguém com essa autoridade, se não for o nosso mestre. Xarabacandarábia. Talvez você tenha tentado até agora do lado errado, mas Jesus está dizendo: não pare, tenta do outro lado, porque eu te ajudo. Talvez você tenha lutado com a própria força, mas hoje Jesus Cristo estende a mão para te dar auxílio. Hoje Jesus Cristo estende a mão para te ajudar, meu irmão. Ele joga uma rede. Não é um, não é dois, é 153 grandes peixes. A rede se enche, mas não rompe. E o que eu acho interessante, Pedro, ele sai correndo. Pedro, quando entende que é o mestre, ele corre. Ele se esquece que negou. Ele se esquece que ele abandonou. Mas corre para Jesus. Não me importa, meu irmão, o que nós faremos daqui para frente, mas não pare de maneira nenhuma. Corra para Jesus todos os dias. Corra para Jesus todas as noites. Se arraste para a presença de Deus, mas não pare. E o que eu acho interessante é que na praia Jesus já tinha um braseirinho aceso, já tinha peixe, já tinha pão. Quem sabe na mentalidade de Pedro ele logo se lembra: foi no mesmo braseiro que eu neguei Jesus. Aí Jesus está dizendo sem dizer nada: no lugar que você negou, é o lugar que eu vou te reconciliar comigo, Pedro. No lugar aonde você disse que não me conhecia, é o lugar que eu te dou pão, te dou alimento e saro a tua ferida. Para Pedro não era um simples almoço, mas era um almoço da reconciliação. Talvez Pedro havia chorado o final de semana todo, mas naquele dia tinha alegria, porque ele estava com Jesus Cristo. E é o próprio Jesus que tinha pão e tinha peixe no braseiro. Hoje tem pão para
para a tua vida, tem peixe, tem alimento para a tua alma. Quem sabe você chorou a semana inteira, quem sabe você está desesperado, mas o meu Jesus tem preparado um renovo para você. Você não vai parar. Se coloque de pé, o grupo de louvor vem louvar, que eu preciso encerrar a mensagem. Você não vai parar, meu irmão. Tem pão para você, tem peixe para você, e mais do que isso, a presença de Jesus na tua vida. Ele está reconectando os pontos que foram desligados. Ele está reconectando a conexão que foi quebrada. Você não vai ficar parado, o teu ministério não vai parar. Talvez Pedro achou que iria desistir, que ia voltar para a rede, para a pesca, mas Jesus veio ao encontro dele para dizer: segue-me, Pedro. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Quem sabe você pensou que ia voltar para a droga, que ia voltar para a balada, que ia voltar para a prostituição, mas Jesus está dizendo: você vai ficar comigo, vai fazer a minha obra, vai caminhar na minha presença, vai marchar comigo. Orapacandarábia. Eu quero perguntar se existe alguém aqui que está longe dos caminhos do Senhor e quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite. Jesus Cristo está te dizendo: filho, se quiseres tem pão para ti, se quiseres eu renovo a aliança hoje. Tem alguém, o ministério pode louvar, que se tiver alguém aqui durante essa ministração, vem à frente, porque hoje tem renovo para a tua vida. O teu ministério não vai parar, a tua chamada não vai parar. Você está vivo ou está morto, meu irmão? Você está vivo ou está morto, meu irmão? Você não vai parar, Espírito Santo de Deus, você não vai parar. alcance essa vida neste momento. Pois a ordem é chegar do outro lado e você Alcance vai essa chegar. alma neste Você momento. não vai parar, você não vai parar. Essa alma que tem chorado, Você essa não alma vai que parar. tem se entristecido, ó Pai, alcança Eu sou ela, Jesus Pai. o Nazareno e Que já teu dei ordem Espírito pra abrace ela neste momento. Que a tua graça, que o teu renovo, Rapacandarábia, Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado. disseram que iria acabar o projeto. Vai Já tem uma vida no altar. Você não vai parar. Onde está a segunda pessoa? Porque Jesus Cristo marcou um encontro com vidas nessa noite. Tem pão, tem brasa, tem pão, tem peixe. Orapacandarábia. A igreja recebe renovo de Deus, porque o Espírito te visita hoje. Orapacandarábia, candarábia, subcomandaia. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você vai chegar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. E você vai chegar. Jesus está renovando e você vai ficar de boca fechada. Jesus está salvando e você vai ficar de boca fechada.
Ele. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu não me aceito dessa maneira. Pois a hora é chegar no outro lado e você vai. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno. Você não vai parar, você não vai desistir, porque o Espírito Santo é quem caminha contigo. É o Espírito Santo quem pega na tua mão e caminha do teu lado. É o Espírito Santo quem faz morada em ti. Pode ser a palavra que for, mas você não vai parar. Caminha na presença de Deus. Caminha na presença de Deus, porque tem bênçãos para a tua vida, mas tem um céu te esperando. Tem um céu te esperando, Orabacandarábia. Só quem vai morar no céu. Imagine comigo agora o Cordeiro assentado. Imagine o próprio Deus iluminando a cidade. E o canto é assim, ó: Santo, 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 Santo. E você vai chegar. Você não vai parar. Receba! Você não vai parar, meu irmão. Enquanto você adora, Ele te preenche. Enche Jesus. Opera Jesus. Recebe essa adoração. E se recebe, renova. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova. Para arrumar no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Mandou largar a rede. Você não vai parar. Mandou você parar. Você vai até o final, porque a ordem de Jesus é para marchar. Vencedor não é quem começa bem, quem vai até o meio. Vencedor é quem chega até o final. A Bíblia diz que a nossa vitória não está no começo nem no meio. A nossa vitória está no final. Então nós não vamos parar, nós vamos até o final. Amém? Deus abençoe a vida do cooperador Gabriel novamente. Deus abençoe a vida dos homens de Deus que vieram adorar o Senhor. Terça-feira mais, né, evangelista Lucas? É apenas o primeiro dia da campanha. Venha adorar a Deus. Deus tem milagres para a sua vida. Amanhã tem um culto na coloninha, né? Diácono Moab. Você está convidado, está lá. Está sendo uma bênção. Você não pode parar. Você tem que adorar a Deus. Sexta-feira tem também a campanha aqui poderosa com o presbítero Roberto. Às 20 horas nós estaremos aqui adorando o Senhor. E domingo, culto da primícia. Sábado tem o evangelismo, né? A partir das 16 horas, procura o diácono Moab. E à noite o culto, né? Vai ter o culto à noite. Não só evangelismo. Então procure depois o diácono Moab e faça a obra de Deus. E domingo o culto da primícia às 19 horas. Amém, meus irmãos? Já vamos encerrar. Levante a tua mão. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra é rema, é profética e é real. E a ordem do Senhor é, Pai, por mais problemas, dificuldades, intempéries, lutas, crises,
nós não vamos parar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Por isso nós te louvamos, te rendemos graça. Leva-nos em paz e nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor. Sujeitai-vos a Deus e Ele já fugiu de nós. As palmas que louvam ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.